gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a todos vocês que estão acompanhando a gente aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo e já agradeço, é claro, a sua companhia. Hoje é a primeira segunda-feira do mês e, como acontece sempre nessa data, teremos o quadro Sua Carreira com Darlene Bodac, trazendo aí dicas importantíssimas para o seu crescimento profissional. Hoje nós vamos falar sobre resiliência e adaptabilidade no mercado de trabalho. Quer fazer alguma pergunta para ela? Você já pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886, número aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa com as suas perguntas, as suas sugestões, com seus relatos sobre esse tema e também sobre todos os outros que nós vamos abordar aqui hoje no nosso programa. Sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa pelo site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais. A HIT, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV. Gente, hoje também começa um novo mês. Estamos em setembro e nesse mês tem uma campanha muito especial. É claro que eu estou falando do Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio e de conscientização, das questões de saúde mental. E é por isso que hoje nós também vamos ter um bate-papo muito importante agora, já no início do programa, sobre esse assunto, sobre depressão, ansiedade, tratamentos e fé. Quem está aqui com a gente para abordar esse assunto é o Cláudio Correia dos Reis, que é pastor, escritor, psicanalista e professor de filosofia, teologia, psicologia. Muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Clara. Uma honra estar com você novamente e contribuir com esse tema tão importante e pertinente. Nós que agradecemos a sua presença. Obrigado. E hoje também tem louvor. Vamos louvar a Deus com Douglas Borges, pastor, escritor e cantor da Graça Music. Ele já começa com a gente, então, louvando ao Senhor com a música Gravado em Tuas Mãos. Douglas. E não há nada melhor que viver pra ti. És meu abrigo, refúgio e proteção. Eu me perdi, tentando encontrar o que não era meu. Eu quase caí quando deixei de olhar para o céu. Eu ouço a voz dizendo confia, eu não estou só, eu não estou só. Eu ouço a voz de Jesus dizendo confia. Eu não estou só, eu não estou só. Tens o meu nome gravado sobre tuas mãos. Se você quer essa verdade, canta. Tens o meu nome gravado sobre tuas mãos. O meu nome gravado sobre tuas mãos. Eu ouço a voz dizendo confia. Eu não estou só. Você não está só. Maravilhoso. Que alegria estar aqui com vocês novamente. Que honra, viu? Que honra. Honra toda nossa, glória a Deus, É um programa para louvar ao Senhor e para a gente falar um pouquinho de fé. Quanto é importante tratar a depressão, as questões de saúde mental, mas também para falar da importância da fé
no meio de tudo isso. Antes, fala um pouquinho da sua canção, Douglas. Essa canção, Gravada em Tuas Mãos, foi uma canção que Deus me deu. Eu estava em Belo Horizonte. Foi uma história muito especial, essa história. Por quê? Porque eu fui assistir a gravação de um DVD. Na verdade, eu tenho um trabalho que eu faço da luta contra o suicídio e eu tenho uns bonés meus, que eu tenho alguns bonés, e esses bonés, eu abençoo a vida das pessoas, eu dou, né, para as pessoas divulgar a minha marca. E eu fui numa gravação de um vídeo do César Menotti e Fabiano, que eles são cristãos, e eu fui lá entregar um boné para eles de presente. Chegando lá naquele momento, era uma casa muito bonita, era uma mansão de mais de 10 milhões de reais. Aí eu fiz uma oração, falei assim, Deus, um dia eu vou morar numa mansão de 10 milhões, porque a gente tem a capacidade de sonhar. 2 minutos depois, uma voz disse para mim, e aquela voz não era uma voz de Deus, aquela voz disse assim, se você continuar cantando para a igreja, você nunca terá uma casa como essa. Como eu sou de um estado de Goiás que tem muita dupla sertaneja, aí o diabo foi dizendo para mim, os cantores lá do seu estado sertanejo, eles moram em mansão, porque eles cantam músicas seculares. E foi nesse momento que nasceu essa canção, que eu fui para dentro do quarto, eu fui chorar e eu me senti como o Asaf no Salmo 73. Eu olhei a prosperidade do ímpio e comecei a desviar a minha mente. Aí Deus falou assim, fique tranquilo, porque não adianta você ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor conta bancária. Se você não tiver a minha presença, nada disso adianta. E eis que eu tenho o seu nome, Douglas, gravado na palma da minha mão. Olha, Essa foi a história, bem resumida. linda história da canção. Parabéns, lindíssima música, lindíssima letra. Obrigado. E aí eu queria já aproveitar aqui a presença do Cláudio, né, para falar o quanto é importante a presença de Deus na nossa vida, de todos nós, mas principalmente quando a gente tem desafios, né, quando a gente enfrenta as dores de uma depressão, de uma ansiedade, de outras questões de saúde mental. Sim, Clara. Sempre na história da humanidade, as questões de espiritualidade e religiosidade foram vistas como contribuidoras para o desenvolvimento humano, para a superação de problemas e para vencer as crises da existência. Isso foi notório e a observação do senso comum sempre levou a essa conclusão. Todavia, de 50 anos para cá, com os avanços das pesquisas neurológicas, hoje é comprovado cientificamente que o despertamento da fé, que o despertamento da espiritualidade é um fator determinante na superação dos problemas de saúde mental, especialmente na superação da depressão. Olha só que importante, né? E você vive isso também, né, Douglas? Isso, eu já lido com esse tema. Eu não sou psicólogo, mas sou um jornalista e estou fazendo uma pós em neurociência, né? E foram feitas pesquisas, colocaram 100 pessoas dentro de uma sala, dividiram 50 em uma e 50 na outra, deixou as outras 50 ali dentro daquela sala ociosa, sem fazer nada, e colocaram as outras 50 para orar, durante um período de 1 hora. E nesse período de 1 hora que eles estavam orando, o cérebro liberou um neurotransmissor chamado ocitocina, que é um neurotransmissor, que é o mesmo neurotransmissor que é liberado no parto da mãe. Quando ela tem um bebê, ela sente aquela alegria. Quando o bebê está mamando, a ocitocina é liberada também no cérebro dele. É um sentimento de proteção. Então, a religião, ela ajuda, sim. Porque a característica, né, doutor Cláudio, de um depressivo é o isolamento. O que a religião faz? Ela agrega comunhão, estar em culto, estar junto, estar ali, você que é jovem, junto com a mocidade, estar em um culto, isso agrega você não ficar isolado. Então, a religião não é só a parte espiritual também, a parte humana, a parte da comunhão, a parte de abrir o coração e contar os problemas, né? 90% do suicídio no mundo poderia ser evitado se essas pessoas contassem os problemas dela para alguém, mas elas guardam a dor. Então, a igreja vem o quê? Contribuir, dizendo, vem, porque aqui tem um povo que vai cuidar de você, não é só o pastor, mas tem um ambiente que você vai se sentir com o seu coração aberto, seu coração livre e com coragem para contar o seu problema e a gente vai ajudar. É isso aí, gente. Você que está em casa acompanhando a gente agora também pode abrir o seu coração e contar o seu problema por meio do nosso WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem anônima se quiser, tá? A gente não divulga o seu nome, caso você queira contar o seu relato ou então dividir o seu problema e fazer uma pergunta aqui aos nossos convidados do dia. Nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886. E também é importante a gente tentar ter forças aí para buscar, né, por uma saída em Deus também aqui com os livros do Douglas Borges. Olha só, gente,
Esse daqui é lançamento de 2024. Show Ansiedade. Show Ansiedade. O que a gente encontra aqui? Aí um devocional que eu criei, que Deus me deu, um direcionamento, tá? Não é um devocional de coach, não. Um devocional de pastor, tá? Bíblico e cristocêntrico, com a direção espiritual para você mudar a sua mente. Porque a ansiedade é um primeiro gatilho, um primeiro degrau para uma possível depressão, né, doutor? Sem dúvida. E esse livro tá maravilhoso, que ele é muito didático, ele é um livro que não tem muitas páginas, mas ele é muito dinâmico e aplicável em 30 dias, né? O nosso cérebro, ele funciona assim, a partir do 21º, tudo aquilo que você começa a fazer com disciplina, ele começa a ter gosto para aquilo. Então isso eu vou ensinar, né? E introduzindo a parte fisiológica, humana e também a parte espiritual, que é oração, palavra, leitura, né, da Bíblia. É importante a gente ler a Bíblia, louvor, comunhão, congregar. Esse livro tá abençoado, tá lindo. É isso, é todo dia, né, doutor? Todo dia fazer tudo isso e buscar ajuda quando necessário também com um profissional, né? Preciso unir tudo, doutor. É terapia e toda essa fé, a espiritualidade sendo alimentada de forma correta. Sim, sem dúvida nenhuma, Clara. A questão é, a depressão é uma doença do humor, tecnicamente falando. Simplificando, é uma doença que abate o nosso estado emocional. Essa doença, ela tem fatores endógenos, que são os fatores da pessoa, biológicos, e fatores exógenos, externos à pessoa, que são ambientais. O que é lindo na palavra de Deus? É que a gente consegue mexer com os dois, né? A religiosidade, ou especificamente a espiritualidade cristã, ela desenvolve resiliência, ela desenvolve esperança, ela desenvolve fé. E todos esses fatores internos podem motivar o seu corpo e ter como a fé gatilho da produção de vários componentes hormonais e neuroquímicos para a superação dessa doença de humor. Esses os fatores endógenos, endógeno interno. E os fatores externos, o Douglas muito bem já abordou. O apoio, a comunhão, sair de casa, estar num ambiente em que você vai receber uma palavra de esperança e também, em muitos casos, você, do fator externo, ter uma ajuda médica, psiquiátrica ou psicológica. E ainda os hábitos de vida saudáveis, né? Sim. Que ajudam bastante. Sim. É importante trazer também, Sem né? Sem dúvida nenhuma. Como é uma doença multifatorial, ou seja, de múltiplas causas, tudo que você fizer vai colaborar para a sua melhora. Fatores biológicos, de alimentação, fatores sociais, estar envolvido com a comunidade, com a comunhão, e fatores também psicológicos. Lembrando aqui que psicologia é a palavra alma, ou seja, fatores da emoção e fatores da alma muito bem cuidados, como a Bíblia ensina. É isso. Eu já vou falar aqui do seu outro livro, Douglas, Eu Sou Teu Pai. Esse é o lançamento desse ano. Lançamento. E o subtítulo dele que é a cereja do bolo, que é Gerando Filhos Emocionalmente Saudáveis. E aqui foi algo que o Senhor falou comigo. Eu estava indo para uma agenda em Joinville e o Senhor, dentro do avião, me disse: filho, quando você vai tratar alguém no gabinete com desejo de morte, principalmente adolescente, qual que é a primeira queixa deles? Quando o Dr. Cláudio atende um adolescente no seu gabinete, quando você começa a pesquisar, você começa a entender que a maioria das pessoas do universo, aí dentro do meu livro eu vou tratar isso, vou falar, vou dar dados, vou trazer estatísticas. 85% das pessoas do universo possuem algum tipo de problema na sua vida, em alguma área. Financeira, sentimental, espiritual, emocional. E isso está ligado com a falta da paternidade biológica. A maioria dos problemas que nós carregamos da nossa vida, que são os traumas da psique, do exógeno, que a gente traz lá de trás, é causado pela essa falta da paternidade. Dentro desse livro eu vou abordar a importância de nós que somos pais, que eu sou pai, de não dar só presentes, mas ser
presente. Aí essa estatística vai trazer, de cada 10 presos, 7 que foi criado são uma figura masculina, somente a figura masculina que é muito importante dentro de uma casa. Freud vai dizer que ele não consegue ver, enxergar, né? Em 1935 ele disse isso. Dentro de uma família, uma figura mais importante que uma figura masculina. O que nós estamos vivendo nessa geração YZ, no advento aí da geração fast food, da internet? São pais que trabalham muito e deixam os seus filhos vulneráveis. A quê? Aos abusadores, porque os abusos sexuais são uma das causas que leva as pessoas a terem traumas e lá no futuro ela possa ter um possível desejo de suicídio ou uma depressão ou um problema. Isso é causado pela falta da paternidade, porque um pai, ele dá 3 coisas para um filho, tá na minha contracapa: proteção, provisão e destino. Pais presentes, serpente ausente. Pais ausentes, serpente presente. Você que é pai, que está assistindo esse vídeo, esse programa, nem todo filho que sai de casa ou que tem algum tipo de rebeldia é porque ele é ruim. Às vezes é por causa da sua falta de paternidade, a sua proximidade de gerar o que? A identidade que ele precisa. Uma identidade inabalável. Uma identidade que quando ele estiver na fase adulta, que ele vai ter os momentos de potencializar o destino profético, o destino profissional, a saúde dele mental, ele vai ter dentro da sua história um pai presente, uma mãe presente. E juntos, é a mãe e o pai, dentro do campo da psicologia, cada um tem um papel, uma função. Então, nessa geração onde você está trabalhando 14 horas por dia, 12 horas por dia, você está deixando o seu filho vulnerável. Não é só aos abusadores, mas no campo espiritual, ao diabo, para se aproximar dele. E o diabo é especialista em manchar e destruir a identidade do homem. E sabe aonde ele vai fazer isso? Na infância, nas crianças. Por quê? É mais fácil matar a semente do que matar a árvore. É isso aí. E aí, Cláudio, concorda com tudo isso que ele falou? Queria sua opinião. Sem dúvida nenhuma. O diálogo religião e fé, ele por algum tempo foi distanciado por falta de entendimento correto, por falta de entendimento assertivo acerca de quem é o ser humano, não é? Então, antigamente, a religião, a espiritualidade ia para um lado e a ciência ia para o outro. Hoje é exatamente o contrário. Quando você descobre a essência das coisas, você ao mesmo tempo descobre que a contribuição e a complementariedade dessas duas coisas fazem muito bem ao ser humano. Então está corretíssimo. A fé é um elemento que dá o papel do pai. A fé é um elemento que dá o papel da mãe. E no cristianismo, na palavra de Deus, nós vemos essas coisas com muita clareza. Então, antigamente, separa religião e fé. Hoje não. Hoje fé e ciência, fé e razão andam sempre lado a lado e quem ganha com isso? O próprio ser humano. A grande bênção, nós cristãos temos esse patrimônio nas mãos há 2000 anos. Por quê? Porque a verdade científica ou a verdade espiritual é manifestação da verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E, na minha modesta opinião, e na de Carl Gustav Jung, um dos maiores nomes da psicologia, o equilíbrio e o modelo correto para a vida do ser humano é o Senhor Jesus Cristo. É isso. E como o Douglas falou, muitos são os problemas de saúde mental que surgem na adolescência, fase adulta, justamente por essa ausência do pai e da mãe. Sem dúvida. O psiquismo, ele precisa de referências. Ele precisa tanto de referências masculinas como de referências femininas. E é óbvio que na fé cristã isso tem nome, referência do pai e referência da mãe. Se estas referências vêm distorcidas, se estas referências vêm enfraquecidas, obviamente o desenvolvimento do psiquismo, como o pastor Douglas bem colocou, do 0 aos 6 anos ou do 0 aos 8, se você preferir, vai dar problema. Por quê? Porque a estrutura, a base está sendo fornecida nesse momento. E o papel de pai e o papel de mãe, tão bem destacados na Bíblia como bênção, nós da psicologia concordamos. É fundamental para um psiquismo saudável, é fundamental para a saúde mental e, portanto, como prevenção à depressão. Mas aí quando a pessoa encontra em Deus um pai, Douglas... Uau! E aí, essa temática de eu sou o teu pai, é onde você consegue ter uma noção, né, estatisticamente. Olha, praticamente assim, eu não vou jogar 100%, mas 99% de todas as pessoas que tiveram um relacionamento ruim com seus pais biológicos
principalmente a figura masculina, tem dificuldade de enxergar Deus como pai e de chamar Deus de pai. Eu estava no telefone com um dos grandes pastores do Brasil, renomados, e quando eu comecei a falar desse livro meu novo para ele, eu falei essa frase, ele parou, e eu falei, cadê o senhor, pastor? O senhor tá aí? Ele, com a voz embargada, disse, filho, eu já preguei nos maiores congressos, maiores eventos, eu tenho um nome nesse país, mas apenas 5 anos atrás que eu fui curado disso. Eu tinha dificuldade de chamar Deus de pai, porque eu fui abandonado pelo meu pai quando eu tinha 5 anos de idade. Então, o nosso dever de pai, eu sou pai, é o quê? É mostrar os nossos filhos para Deus e mostrar Deus para os nossos filhos. Fazendo com que eles entendam a fé cristã, mas nós sendo esse modelo de pais presentes. Nós somos os pais que vamos definir o destino profético dos nossos filhos. A gente vai potencializar isso com o quê? Ações, atitude, exemplo, levando os nossos filhos para a igreja. O que nós mais vemos é terceirização da paternidade. Os pais querem terceirizar com a igreja, os pais querem terceirizar com a escola, os pais querem terceirizar com a creche, os pais querem terceirizar com o mobile, com o aparelho eletrônico, quer substituir a presença pelos presentes. A maioria dos problemas, quando eu começo a pregar nas igrejas, essa temática, olha, esse livro virou uma mensagem, né, de pregação. Nos últimos 18 meses eu já preguei essa mensagem mais de 295 vezes. A mesma mensagem. Então, assim, o mesmo livro. E eu tenho encontrado no final dos cultos testemunho das pessoas chorando, falando, olha, lá na infância foi abandonado pelos meus pais, ó. Eu casei para fugir de casa e eu casei com o meu marido e eu tenho dificuldade de ter um relacionamento com ele. Por quê? A esposa, ela casa com o esposo, quando ela não tem um pai presente, ela busca no marido um pouquinho da paternidade. E quando o marido não protege ela e não libera esse amor, essa proteção, ela já chega, o trauma vai potencializar. Então, o que é importante? Colocar a cabeça no lugar, diminuir as horas de trabalho, viu, senhor pai, senhora mãe? Não vale a pena o seu sucesso profissional e os seus filhos cresceram com a vida emocional destruída. Não vale a pena o seu sucesso financeiro e os seus filhos cresceram com a vida emocional destruída. Não vale a pena nós, pastores, a nossa vida espiritual bem-sucedida, seres espirituais, e os nossos filhos crescerem sem pai. Davi foi o maior rei de Israel, Davi foi o maior adorador de Israel, Davi foi o maior tocador de Israel. Lá dentro de Israel ele é mais famoso que Jesus. Eu já fui em Israel porque os judeus não criam em Jesus Cristo, mas Davi foi o pior pai da Bíblia. Davi foi um pai que não deu proteção, provisão e destino, teve 2 assassinatos, teve estupro, teve usurpação de trono. E dá pra gente entender que nos textos, por muitas vezes, os filhos de Davi queriam a proximidade dele, mas Davi não. Se preocupou tanto em cuidar do palácio e se preocupou tanto em cuidar das coisas de Deus, que esqueceu de cuidar das coisas do pai. Tem que haver um equilíbrio. O Dr. Cláudio falou, tem que haver um equilíbrio da nossa fé cristã e a nossa vida. Nós não podemos ser muito espiritual e esquecer a nossa vida. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 5,8, vai dizer assim, ó, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria família, são piores do que os descrentes, e esses também negaram a fé. A ordem seria primeiro Deus, segundo a família, terceiro a igreja? Sim, sem dúvida nenhuma. Quando Deus é a prioridade, eu diria que todas as outras coisas se encaixam naturalmente. E a família, na palavra de Deus e na psicologia, são fundamentais para a felicidade pessoal. A igreja equilibrada, a igreja bíblica. E quando nós falamos aqui da fé e religiosidade, é óbvio que nós estamos falando de uma religiosidade saudável e verdadeiramente espiritual. Isso a Bíblia, de fato, oferece. Cláudio, a gente está aqui falando sobre Setembro Amarelo, né? E o surgimento das questões de saúde mental e que muitas vezes acabam levando ao suicídio, especialmente a depressão, né? Sim. O Douglas falou, a gente tem aqui o livro dele, Show Ansiedade, né? E muitas vezes essa depressão, ela começa mesmo de uma ansiedade. Como é que ela surge? Como é que as pessoas podem percebê-la? Quais são os sinais e em que fases da vida? Todas elas? Sim. Infelizmente, de 50 anos para cá, a ansiedade virou um fenômeno universal e que atinge todas as faixas etárias. Há 50 a 40 anos, esse não era um fenômeno adolescente nem jovem. Hoje, ele já é um fenômeno que é visto, inclusive, na segunda infância, infelizmente. E, como eu mencionei a princípio, como a depressão é uma doença multifatorial, com múltiplas coisas causais, os fatores endógenos e exógenos se somam. Internamente, pode ser uma profunda tristeza. Internamente, pode ser
a perda da esperança, do gosto pelas coisas da vida e externamente tudo isso ter sido causado por um evento, que pode ser a morte de alguém querido, uma grande decepção, um trauma, uma grande frustração e tudo isso pode ser traduzido como a palavra trauma. Então, é sempre a soma de coisas internas com a soma de coisas externas. Os principais sinais que eu chamaria a atenção para você procurar ajuda. Lembrando sempre, a depressão tem a depressão leve, tem a depressão moderada e tem a depressão profunda. Sinal verde, a depressão leve. É possível com atividade física, é possível com um diálogo com o pai, é possível num louvor na igreja, essas coisas serem superadas. A depressão é leve. Porém, a depressão moderada e a depressão profunda geralmente necessitarão de profissionais habilitados para ajudar essa pessoa. Pode ser um psicólogo, pode ser um pastor com um dom de aconselhamento, pode ser um terapeuta, pode ser um psiquiatra. Mas na depressão profunda, você vai ter imensa tristeza, você vai ter desânimo generalizado e você vai perder interesse por coisas que outrora você gostava muito. Dadas essas três coisas, é sinal da depressão profunda. Dada a depressão profunda, por favor, procure ajuda especializada. Antes, se possível, né? Sim. É importante lembrar, né, só corroborando com a fala do Dr. Cláudio, que geralmente é aquele que deve atender além do gabinete, que ele é pastor também, ou no seu consultório, geralmente a depressão ela é descoberta quando está na fase mais pesada, lá pro moderado pro gravíssimo. Então, até eu falo no meu livro, toda doença descoberta no início é mais fácil de ser tratada. Mas geralmente o depressivo ele vai se encontrar depressivo com um diagnóstico lá quando ele já está naquela fase do desânimo profundo, que a serotonina dele já está baixíssima. E detalhe, a depressão endógena dá muito no adolescente por causa da mudança hormonal. Sim. Então o pai fica desesperado. Nossa, meu filho tá com depressão e pensa que é o exógeno, que é da psique. Não. Leva no endocrinologista, ele vai dar todos os exames, vai colocar as vitaminas em dia, 6 meses. Seu filho ou sua filha tá zerada. Então, assim, nós temos que correr atrás, né? A nossa parte humana. Ah, pastor, eu vou orar. Não é só oração, não, gente. A oração, ela faz milagre, mas tem coisa que Deus não age se nós não agirmos. Essa distância, né, que houve há muito tempo da religião à depressão foi causada pela ignorância de muitos líderes que disseram depressão é demônio, depressão é falta de Deus. Nunca foi. Depressão, ela é patologia. Ninguém nasce depressivo. A depressão ela vai acontecendo alguns fatos cruciais de ruim na vida da pessoa e a pessoa adquire uma depressão. Então, a palavra que eu quero liberar para você como pastor, para que está assistindo esse programa, você não é depressivo, você está depressivo, é um estado emocional. Isso vai passar. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Então, você só precisa crer, acreditar. Sai do seu quarto, se você está se isolando. O característico do depressivo, né? Como sinalizar? Ele fica isolado, aquele que ele gostava de fazer não faz mais, ele não tem ânimo pra nada, mas você precisa tentar, toma um banho, vai comer, tem coisa que também é espiritual. Depressão não é demônio, pastor, mas o depressivo dá uma abertura muito grande pro demônio entrar na vida dele. Porque o isolamento, mente vazia, é a oficina do diabo, um dos meus capítulos ali. O diabo ele vai procurar uma mente vazia, mas se você preenche indo pros cultos, indo pra igreja, ouvindo os louvores, assistindo, tem tanta coisa boa pra gente assistir na internet e às vezes a gente fica nos poluindo, né? Uma das causas da ansiedade é o lixo mental que a gente vai adquirindo. Então, a prima que adquiriu o síndrome do pânico de assistir as mortes do Covid no jornal. Então, nós temos que filtrar. Joseph Murphy vai dizer, olha, o seu cérebro divide em 2, o lado bom ou ruim. O livro deu o poder do subconsciente. Qual que é o lado que você mais tem alimentado? Então, às vezes, nós alimentamos mais o lado ruim, aí quando chega a crise, a gente quer colocar a culpa em Deus, quer colocar a culpa em que Deus não me vê, mas você está consumindo porcaria, você não lê Bíblia, não lê livro que te dá apoio para sua vida mudar, e você quer que Deus seja o gênio da lâmpada, que você esfrega, ele sai e você faz 3 pedidos. Não, faça a sua parte, faça a sua ação, que o céu reage em seu favor. É isso aí. Então, bora buscar a tua presença com Douglas Borges aqui no nosso programa. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos, hein? Lançamento, viu, gente? Música nova, ó. Poucos dias aí, já estamos batendo 150 mil lá no YouTube. Aleluia. Não há lugar maior, não há lugar melhor do que
estar em tua presença. Não há lugar maior, não há lugar melhor do que estar em tua presença. Não sairei daqui sem antes te sentir. Estou desesperado por tua presença. E tua presença. E tua presença. A tua presença é tudo que eu preciso. A presença de Deus nos cura. A tua presença é tudo que eu preciso. A presença de Deus cura a depressão. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é tudo que eu preciso. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje começa o mês de setembro e nós estamos introduzindo aqui a campanha, né? Setembro Amarelo, que é essa campanha de prevenção ao suicídio, essa conscientização e promoção da saúde mental. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com dois grandes e importantes convidados, que é aqui o Douglas Borges, pastor, escritor e cantor da Graça Music. Mais uma vez, bem-vindo, Douglas. Obrigado pela honra de estar aqui com vocês, que alegria. E esse papo aqui está sendo enriquecido também com Cláudio Corrêa dos Reis, que é pastor, escritor, psicanalista e professor. Mais uma vez, bem-vindo, Cláudio. Obrigado. A gente já bateu um papo super bacana sobre isso, né? Já introduzimos o tema, Douglas já cantou pra gente, né? Porque a gente está aqui falando, gente, sobre depressão, mas também sobre tratamento e sobre a importância da fé, da religião no meio disso tudo, né? E eu já te convidei, você que está em casa, a participar do nosso programa com seus relatos, as suas perguntas aos nossos convidados pelo nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. O número está aparecendo aí na tela para que você participe do nosso programa. E a gente tem uma pergunta que chegou. Você, inclusive, pode mandar sua pergunta de forma anônima, tá? Não precisa se identificar. Temos uma perguntinha. Pergunta na tela, por favor. Boa tarde. Me sinto inútil depois que parei de trabalhar por causa de problemas na saúde. Faço tudo em casa, mas estou triste o tempo todo e mexe muito com o meu emocional. Mesmo sendo crente, ainda é bem difícil. O que eu devo fazer para ocupar a cabeça? Sinto muito alívio no louvor. Obrigada pela sua mensagem, viu? Tá aí, então, a pergunta do telespectador ou telespectadora anônimo, né? E que falou aí, né, que vive esse momento de dor emocional, consegue fazer as coisas em casa ainda, gosta muito do louvor, é uma pessoa cristã, mas ainda sofre. O que vocês têm a falar para ela? A educação mundial, ela tem um problema. Ela ensina pra gente matemática, português, química, física, ler, fazer de tudo. Mas não tem uma matéria que é para lidar com os problemas emocionais. Nós deveríamos ter a matéria de psicologia e fazer parte da grade educacional mundial. Por quê? Muita gente não consegue lidar com fracassos, com perdas. Ela acabou de falar aí, né, que ela perdeu o emprego. Então, quando você não sabe lidar com a perda, fica mais difícil de você ter essa resiliência, que é o poder de você estar superando isso. E ela já fez a pergunta, mas ela já tem a resposta, porque ela diz, o louvor me alivia. E a palavra de Deus diz, tá triste? Cante louvores. O caminho para você que escreveu essa mensagem é continuar cantando, continuar adorando, buscar força de vontade e, olha, vai entregar currículo. E no momento que você está ociosa dentro da sua casa, você pode, através da internet, buscar um curso novo, uma faculdade, um curso EAD, ocupar sua mente. Porque quando você for uma pessoa melhor profissional,
com currículo, com bagagem, tenho certeza que não vai ser difícil de você arrumar um emprego. Então, às vezes, a falta de interesse também das pessoas de querer aprender uma coisa nova, talvez Deus que está te dando essa oportunidade de perda para você se redirecionar, para o GPS dele estar recalculando a sua rota. Deus permite coisas ruins acontecendo na nossa vida para nos direcionar para a vontade dele. Receba essa palavra como uma palavra de fé, de ânimo, dizendo, aproveita esse momento que você está sem trabalhar, que está em casa, vai se capacitar em algo que Deus possa usar para abençoar a sua vida. É isso aí, a aprendizagem do processo, né? É uma bênção. É o processo, né? Vamos viver o processo e colher o melhor desse processo. Buscar uma terapia também. Sem dúvida nenhuma. O que fica muito evidente nas palavras dessa pessoa é que ela já está com depressão. Uma das marcas da depressão é esse estado de tristeza e esse sentimento de inutilidade. Curiosamente, Clara, ele se deu pela palavra enviada por uma saída do emprego, por perder a identidade profissional. E esse é um dos graves problemas da sociedade capitalista, não é? Às vezes você pergunta para a criança o que ela quer ser, eu quero ser dentista. Então você vê, o trabalho identifica o que a pessoa vai ser e dá a sua identidade. Ah, eu quero ser gerente de banco. O trabalho identifica quem é essa pessoa. No cristianismo, não. A nossa identidade não está no nosso papel social ou profissional. A nossa identidade está em Cristo. E quando você coloca a sua identidade em qualquer outro lugar, você terá problemas com isso. A minha dica é, aparentemente, essa pessoa já está com depressão, eu aconselharia ela a cantar louvores, a fazer cursos, mas se ela está num sentimento muito grande de inutilidade, de desânimo e de tristeza, por favor, procure urgentemente ajuda profissional qualificada para te dar um up, para te dar um start de saída dessa condição. Daí sim, ela vai ter força para fazer um curso, daí sim ela vai cantar com mais alegria, não só como um anestésico da depressão, mas entender que esse anestésico é bom, mas tem muito mais coisa para Deus ser louvado do que o motivo da perda de emprego. É isso aí. E o fato dela estar em casa agora desempregada, né, é que ela teve a oportunidade de acompanhar a gente no nosso programa. Muito obrigada pela sua audiência e que bom que você pôde conversar aqui com o Cláudio, com o Douglas, pastores, homens de Deus e que estão trazendo esse conteúdo super importante hoje sobre o Setembro Amarelo. E a gente tem mais uma pergunta para colocar na tela. Pergunta na tela? Olha lá, Vera Lúcia, de João Pessoa, Paraíba. Obrigada, Vera, pela participação. Ela diz, olá, não sei o que fazer, pois vivo chorando, sinto que perdi o controle da vida. Sou evangélica, o que eu posso fazer? Obrigada, Vera. A minha recomendação clara para você, Vera, é que você procure ajuda especializada. Pode começar com o seu pastor, mas dê um up, por favor. Vá a um terapeuta e, por favor, Vera, procure um médico. Se o seu estado é de tristeza, chora todos os dias. Se o seu estado é de desesperança, me perdi na própria vida, você precisa de uma mão que te ajude a sair do fundo do poço. Essa mão deve ser psicoterápica, espiritual e medicamentosa, e quem vai saber qual delas é melhor para você é o profissional qualificado na questão de saúde mental. Vera, não se demore, a depressão já se abate sobre você. Vera, não se culpe, não tente... Porque as pessoas, às vezes, quando eu vejo essa fala, eu sou evangélica, fica parecendo assim que, eu não posso ter problema. Tá blindado, né? Não, o evangélico tem problema também, o cristão tem problema. Elias, dentro da caverna, vontade de morrer, pediu para morrer. Eu falo de 5 personagens bíblicos aí que teve desejo de morte. Segundo os estudos, foi um sintoma de depressão. Elias, Davi, Jeremias, Jó. Então, o que você precisa fazer, Vera? O profissional é importante. Tem esse tabu, doutor Cláudio. A igreja criou esse tabu porque, vou procurar médico de doido, tem essa nomenclatura. Ei, deixa eu dizer algo para você. O profissional, eu quero aqui aconselhar já. Procura um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, crente, cristão, da nossa linha evangélica. Sim. Por quê? Ele vai usar das ferramentas que ele aprendeu na faculdade, no curso, mas ele vai usar também da palavra de Deus. Então, vai ser mais fácil.
quando eu indico, né, que eu sempre lido com pessoas que estão com desejo de suicídio ou depressão, eu sempre dou o telefone de alguns psicólogos. Ó, esse aqui é evangélico, esse aqui é pastor, esse aqui tem uma base para te ajudar. Então, é importante nós também selecionar o profissional. Porque vai que eu pego um profissional que não comunga da mesma fé que eu tenho. Então, muita coisa na sua mente pode ser desvirtuada com aquilo. Porque a gente acaba, não é só o profissional ali, o profissional ele se identifica com o paciente, né, que é algo que é natural, né, doutor? Sim. Então, Vera, saiba que tem esperança. A sua esperança, além de ser Jesus, se aproxima da sua família, se aproxime dos filhos, né? O Victor Frankl, no seu livro Em Busca da... Eu vou lembrar o nome do livro. Ele vai dizer assim, que quem tem por quem viver, aguenta quase tudo nessa vida. Então, ele é um livro que fala sobre psicologia. Ele foi na época dos campos de concentração dos judeus, onde os judeus foram mortos por Hitler, e ele fez parte lá em Auschwitz. Então, ele foi uma das pessoas que foi um dos sobreviventes. Então, busque esperança em algo. O depressivo, geralmente, ele perde a esperança em alguma coisa. Por quem você precisa viver? Pelos seus filhos? Busca viver pelos seus filhos. Pelo emprego, por um sonho, né? Os nossos sonhos são anestésicos contra os problemas da vida. O sonho libera muita coisa no nosso cérebro, libera muita adrenalina, libera serotonina, libera neurotransmissor da alegria e faz com que você que está com preguiça de acordar de manhã, porque o depressivo ele fica meio lento, acorde e fala, preciso trabalhar, porque eu quero adquirir esse carro, quero adquirir essa casa. Então, deixa eu dizer algo para você, Vera. Levante sua cabeça, ainda não é o fim, Deus tem algo novo para você, faz parte, você é evangélica, mas você é ser humano, passou por problemas. Busque na raiz do problema, não é só tratar, vou lá no psicólogo, e não dá remédio, não. Por que você está doente? Onde dói? Onde dói? O porquê? Onde foi? Onde que essa ferida foi? Onde que nasceu essa ferida? É importante. É por isso que os profissionais, igual o Dr. Cláudio, que vão usar a terapia, a psicoterapia, para buscar lá no passado, com ferramentas e técnicas que eu não tenho, por isso que eu digo para os terapeutas, algo lá do seu passado precisa ser resolvido. Eu vou deixar os contatos do Douglas e do Cláudio para que vocês possam conhecer mais do trabalho deles. Instagram do Douglas, @DouglasBorgesOficial, @DouglasBorgesOficial. E tem também o Instagram do livro que ele escreveu ano passado, @UmaLuzParaVocê, @UmaLuzParaVocê, para que você conheça mais do trabalho dele como cantor, escritor, pastor e por aí vai. E também vou deixar o contato, gente, do Cláudio Corrêa dos Reis, que é pastor, professor, psicanalista e escritor. WhatsApp, DDD 11, número 987823573. 987823573. Cláudio, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, por ter trazido informações valiosas para a gente hoje. Uma honra para mim, mais uma vez, contribuir com vocês. E a você, Douglas, também muito obrigada. E você encerra aqui o nosso bloco cantando mais um louvor, glorificando a Deus com Um Novo Tempo Vou Viver. Obrigado, gente. Adquira meus livros lá no meu Instagram, você vai encontrar o link e você vai ser muito abençoado com esse livro, amém? Um novo tempo eu vou viver, já posso ver acontecer uma nova história. Deus vai fazer e quem olhar vai ver o agir de Deus. Um novo tempo vou viver. Um novo tempo vou viver. Quem crê nisso? Já voltamos com o nosso programa. Ótima tarde a você que está chegando aqui com a gente agora.
Hoje é primeira segunda-feira de um novo mês, chegamos ao mês de setembro e toda primeira segunda-feira do mês a gente tem o quadro Sua Carreira aqui no nosso programa com uma mentora de carreira trazendo aí dicas importantes para o seu sucesso profissional. Então, roda a vinheta! Darlene Bodac, mentora de carreira, a nossa parceira em sua carreira aqui no nosso programa. Tudo bem, Darlene? Bem-vinda. Tudo ótimo, Clarinha. Você como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. É sempre tão bom estar aqui nessa primeira segunda-feira de cada mês, né? Poder contribuir um pouco mais com os profissionais do mercado de trabalho. É isso aí, estamos com esse quadro desde o começo desse ano de 2025. Já foram muitos os temas abordados e desta vez vamos falar sobre resiliência e adaptabilidade no mercado de trabalho, certo? Exatamente. E a importância, né, de entender o que é essa tal dessa resiliência, essa adaptabilidade. Porque às vezes as pessoas, elas falam a palavra, mas ela não sabe o significado e principalmente como utilizar tudo isso. Porque até quando a gente estava falando dos bastidores, né, entra também a questão da oportunidade nisso tudo. Numa promoção, na oportunidade também de você mudar de empresa, como que você vai se comportar, como que esse profissional ele precisa também saber quem ele é, se conhecer a ponto de fazer uma autoanálise e saber se ele está se posicionando de acordo e principalmente se ele está tendo essa adaptabilidade. Né? Qual que é a diferença? Resiliência, adaptabilidade, flexibilidade no mercado de trabalho. Como a gente pode diferenciar essas três palavras? Olha, pergunta difícil, hein? Mas vamos lá. Quando a gente fala da resiliência, né, é até mesmo na questão comportamental. Entender e ter o autoconhecimento, aquilo que você sabe e que você também não sabe, para que você possa buscar um novo formato. Aí entra a questão da adaptabilidade. Porque se não tiver a resiliência para uma adaptabilidade, a resiliência é o seu poder ali de ação, de mudar, de modificar, né? Até vem da física isso. E a adaptabilidade, ela precisa de um quesito chamado autoconfiança para ela ser efetiva. Porque senão o profissional, ele não passa para o próximo nível, ele continua para trás. Porque só a adaptabilidade em si é aquela coisa assim, fulano, vai lá e faz isso aqui, ciclano, pega o copo. A pessoa dela não tem a proatividade de fazer por si mesma. E a adaptabilidade é reconhecer que eu preciso aprender algo, eu preciso trazer esse crescimento para mim mesmo e também ter a proatividade de fazer aquilo com uma certa inteligência. Ou até mesmo com uma modificação, com uma melhoria, para que você continue sendo interessante para o mercado. Para eu ser interessante para o mercado, eu sempre tenho que estar estudando? Sim. Do mesmo jeito que imagine você num lugar de um empresário, ou analisando de fora a sua carreira. Todo mundo sempre quer crescer. Então, será que com o que eu tenho aqui hoje é possível eu crescer? Então, é a primeira pergunta. É isso aí, gente. O telefone vai aparecer aí na sua tela. DDD 11 3337 5886 é o número do nosso WhatsApp para que você possa participar do nosso programa com as suas perguntas. Tem alguma questão para fazer para Darlene Bodac? Aproveite essa oportunidade, então já manda a sua mensagem para a gente. Darlene, antes da gente seguir traçando aí, né, o que é esse tema do nosso dia, eu queria que você trouxesse já exemplos de resiliência, de adaptabilidade no mercado de trabalho, exemplos de sucesso que talvez você tenha atendido aí de clientes seus ou até de empresas famosas. Legal. Eu vou trazer aqui para você, por exemplo, casos que eu já atendi, principalmente na questão de promoção. Então, quando a gente fala de uma promoção ou até mesmo uma oportunidade, eu tive uma cliente uma época que ela estava buscando por sair do local que ela estava, porque ela já estava há muito tempo como analista sênior. Então, ali dentro desse cargo, né, de analista sênior dentro daquele departamento, era ela quem treinava os estagiários, era ela quem treinava os novos analistas que estavam chegando. Então,
Então ela tinha uma proximidade muito grande com esses novos profissionais. E ela percebeu ali, até mesmo pelos elogios, ela percebeu, mas será que é uma possibilidade de crescimento? Olha como faz falta o autoconhecimento. Então, a partir do momento que ela se pergunta, será que é uma oportunidade de crescimento? Ela não tinha ainda ali uma base sólida de saber o tanto que ela estava desempenhando, os próprios resultados e aceitar também, né? Então, às vezes as pessoas se perguntam, né? Nossa, mas eu tenho que me fazer tanta pergunta? Sim, você é o maior interessado pelo seu crescimento. Então, você precisa fazer essas perguntas para você também ter, de uma forma bem sincera de si mesmo, as respostas. Porque isso, de certa forma, a gente quando trabalha na mentoria, todo esse crescimento do profissional, eu preciso fazer todas as perguntas para que ele entenda o resultado que ele tem. E foi isso que eu fiz com essa profissional. Então, eu fiz várias perguntas para ela, a gente fez várias partes do processo para eu entender junto com ela como que a gente faria esse crescimento. Identificamos que dentro da empresa dela iria ser impossível praticamente ela crescer. Porque era uma empresa pequena, era uma empresa que não tinha assim uma gerência do departamento, parava no coordenador e depois já ia para uma gerência geral. E numa das conversas dela com o gerente geral, ele não gostou muito da ideia de ela partilhar esse crescimento. E quando ela trouxe isso na mentoria, eu falei assim, nossa, mas você foi tão direta, né? Será que, como que você conhecendo ele já há tantos anos, não tinha percebido ainda essa possibilidade? Então, faltou resiliência do lado dele para entender, ou de repente, uma visão além do alcance, né? De, poxa, mas será que de repente se eu começar a treinar essa profissional aqui, será que de repente a empresa não tem um novo crescimento para mim? Ou o mercado lá fora também como é que vai me ver? Mas ele não era o meu foco, né? Então eu trouxe para ela aqui uma questão de adaptabilidade e também de uma resiliência para a gente buscar uma nova oportunidade. Aí como que ela esbarrou dentro dessa questão da oportunidade? Ai, Darlene, mas eu vou perder o meu fundo de garantia, eu vou perder isso, vou perder aquilo. Tá, mas você vai ficar só olhando o que você vai perder ou você vai ficar olhando porque você quer ganhar daqui para frente? Porque você já tem muitos anos nesse mesmo cargo. E você está querendo ficar mais quanto tempo nesse cargo, sendo que você já tem uma devolutiva de que não tem um crescimento aqui para você. Então, o fato de a gente estudar o mercado juntas, entender o que o mercado tinha para oferecer, ela ter essa mudança de mentalidade, que as pessoas gostam de chamar de mindsets. Essa mudança de mentalidade, buscar também a ter a famosa resiliência, porque ela ia ter que sair de uma cultura e ir para outra cultura. Ela ia ter que sair de um experimento que ela já sabia que estava dando certo, ela ia ter que ir para um outro tipo de experimento. É o largar o certo pelo duvidoso. Exatamente. Medo, né? O medo do novo, principalmente dessa questão de cultura. E como é que vai ser lá do outro lado? Porque as oportunidades começam a aparecer depois que a gente organiza o currículo. E quando a gente organizou esse currículo, as oportunidades começaram a aparecer realmente para ela, até o ponto de a gente analisar quais seriam as melhores empresas, que isso também precisa de uma pesquisa de mercado. Então, entende como a adaptabilidade, ela é importante também no processo. Porque se ela fosse uma pessoa rígida, como é que a gente trabalha todos esses processos? Porque tanto a resiliência quanto a adaptabilidade, elas necessitam de flexibilidade. Só que precisa muito também de autoconhecimento, para que você não fique também respondendo sempre que está certo, sem ter o posicionamento crítico. Porque o posicionamento crítico ele é importante para um profissional que quer crescer no mercado. Ô Darlene, mas a gente vê, principalmente agora, né, as novas gerações trocando de emprego muito mais do que a gente trocava antigamente, né? Trocando de emprego muito rápido, né? Não sei se você também observa isso. Sim. Por que essas novas gerações são mais resilientes ou elas cansam mais rápido daquele outro emprego, sempre estão buscando algo melhor?
acaba não tendo o mesmo nível de resiliência porque não tem a mesma responsabilidade que nós tínhamos no passado. Então, por exemplo, na nossa juventude a gente casava muito cedo, a gente já tinha família muito cedo, a gente já tinha uma responsabilidade muito cedo. Hoje o jovem sai de casa, jovem, aos 30. Então esse jovem aos 30 ainda mora com os pais. Então qual que é o nível de responsabilidade? E daí quando a gente entra no ponto de resiliência, ele não tem assim, a maioria deles, eu não vou generalizar porque eu não gosto, mas a maioria deles que continuam fazendo essa troca em busca do lugar perfeito, primeiro que o lugar perfeito não existe. Até mesmo porque esse jovem que troca de emprego, ele também não é perfeito. E ele já mostra isso na quantidade de saídas, né? Então, essa busca pelo local perfeito acaba sendo algo, digamos assim, meio que viciante. Falou alguma coisa que para mim não gostei, não tenho resiliência para suportar, ou até mesmo pensamento crítico para contestar, ou até mesmo uma proatividade. Vamos melhorar? Porque precisa também ter essa troca dentro do mercado profissional. Então, mas pelo que não está sendo legal o que eu estou fazendo? Pelo que você está querendo que eu faça hora extra todos os dias? Qual que é o propósito da empresa com isso? Então, essas perguntas, elas também municiam o trabalhador para que ele entenda. Poxa, mas se a gente está fazendo hora extra todos os dias, qual que é o nosso problema? Qual que é o nosso defeito? Né? Voltamos para as perguntas. Qual que é o nosso defeito que nos prende aqui todo santo dia depois do horário? Entende? É uma formatação de pensamento crítico. E a pergunta, ela não é uma pergunta extremista, não é uma pergunta que vai colocar as pessoas em maus lençóis, mas e sim para a gente entender o que nós podemos vir a melhorar. Darlene, a gente pode colocar aqui algumas situações, eu queria que você trouxesse aqui dicas, né, de como a pessoa ela pode treinar. Resiliência é treinável? É treinável, sim, né? Os comportamentos, eles são treináveis. Porque imagina, em dado momento, o teu filho pequeno, algum dia se jogou no chão do shopping ou do supermercado e gritou, chorou, bateu o pé. Você foi ali, conversou, explicou que ali não era local para fazer isso. E ele parou. Hoje ele não faz, aprende, porque é um comportamento. Então, nós temos também a questão da modelagem. Existiram muitos profissionais na minha vida que eu admirei demais e ainda eu os admiro. E eu trago comportamentos deles junto comigo pela modelagem. Nossa, que legal isso que o fulano fez. Olha só, ele presta atenção na reunião, ele observa, ele anota e depois ele traz um pensamento crítico sem ser agressivo. E a partir disso eu comecei a incorporar também para a minha vida. Então, quem são as pessoas que você admira? Quem são os profissionais que já chegaram em determinados locais que você almeja para fazer essa modelagem? E o que é o modelar? É como se eu estivesse imitando. Só que, claro que eu vou trazer isso para o meu perfil. Eu vou trazer isso da melhor forma possível, como eu consiga fazer este papel. Então, modelar é um caminho de aprender através do exemplo. Mudou a estrutura organizacional, mudou a chefia, mudou o sistema operacional que a empresa utiliza. A gente tem que se adaptar. Precisa. A vida não é fácil, né? Quando muda tudo assim, uma coisinha que muda a gente já... Nossa, e agora? Por que será que mudou? Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir atingir as expectativas dessa chefia? Essa chefia nova, e agora? O outro chefe já me conhecia, já conhecia os meus valores, já conhecia o meu trabalho. E agora? Esse daí não me conhece. Quais são as dicas principais que você tem pra gente nessas mudanças de estrutura, de chefia, de sistema? Eu já passei por algumas mudanças. Eu peguei ali bem Eu até estava comentando, né? Eu peguei bem a transformação que a gente teve no comércio exterior em 2005 e a gente teve várias reestruturações e eu acho que o melhor caminho, né? Quando a gente tem uma mudança de chefia é buscar conhecer essa pessoa. Saber como é que essa pessoa trabalha, saber o que essa pessoa gosta e o que ela não gosta, buscar me apresentar também. Ah, mas como é que eu vou chegar lá e vou falar com essa pessoa? Entenda primeiro o que ela gosta.
Isso pode ser um início de você puxar um papo, de você puxar um assunto, ou até mesmo ir levar uma ideia. A gente tem um tempo aqui que dentro da empresa a gente está trabalhando assim, assim, assado. O que você acha desse ponto de melhoria? Você acha que pode ser benéfico para a nossa equipe? Então, essa aproximação para quem está chegando, o dar as boas-vindas, o estar disponível também é importante. Porque o que eu percebia na empresa? A maioria das pessoas, quando tinha uma melhoria ou uma mudança, elas ficam emburradas reclamando. Só que isso não te leva a nada, porque a mudança vai acontecer, queira você não queira. Queira você ou não. Isso, queira você ou não, a mudança vai acontecer. Você reclamando, você fica mais suscetível ainda a ficar mentalmente mais cansado. Então, o tempo que você passa reclamando, utilize esse tempo para você aprender mais do novo sistema ou mais dessa nova pessoa. Aí as pessoas falam assim, mas por que sempre eu que tenho que buscar? Você é o maior interessado do seu emprego, você é o maior interessado de você estar no mercado. Então, a autorresponsabilidade, ela é extremamente importante para os profissionais se manterem no mercado. Esse negócio de querer terceirizar, então, não, você está chegando agora, vem você falar comigo. Então, fica sempre esperando o outro fazer o primeiro passo. Isso não é benéfico, isso atrapalha, isso não é proativo, isso não é flexível, isso não é também um jeito de eu buscar a me adaptar à nova possibilidade do que está vindo. Ou até mesmo estrategicamente, se esse profissional passar para essa nova chefia aquilo que já está sendo feito, pode ser um jeito também educacional para esse novo superior, para a gente ter pelo menos uma base aqui de apoio no sentido, nesse ponto ele não vai mexer. E daí você fica pelo menos numa zoninha de conforto, porque a gente precisa também de zonas de conforto. É muito complicado chegar e modificar tudo e você fazer tudo isso ao mesmo tempo. É isso aí, humildade e generosidade. Sensacional, humildade e generosidade. Gente, eu vou deixar aqui os contatos da Darlene para que você possa saber mais do trabalho dela, conhecer mais do trabalho dela. Nosso tempo já acabou, Darlene. Vou deixar aqui site bodac.com.br. O LinkedIn da Darlene é Darlene Bodac, como você está vendo aí. E o WhatsApp, DDD 11, número 939523536, 939523536. Obrigada, minha amiga. Até o próximo mês. Até o próximo. Pessoal, cuidem da carreira de vocês. É isso aí. Obrigada, Darlene. Outubro te vejo aqui no nosso programa com certeza, novamente. Clarinha. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe sua semana. Beijo grande para você e para todos aí na sua casa. Até a próxima. Tchau, tchau.